A paz de Cristo a todos. Graças a Deus, estamos reunidos uma vez mais para meditar na Palavra de Deus. E aquele nosso assunto continua. Deus nos deu a vida e essa vida está no seu Filho Jesus Cristo. Por isso nós temos meditado e vamos continuar meditando para que venhamos entender o propósito, o plano de Deus para as nossas vidas, porque Cristo deu a sua vida por cada um de nós, e essa vida veio através de muito sofrimento, muita dor, muita aflição, muita angústia, muitas perseguições, conforme nós temos acompanhado. O profeta diz lá, depois de 2 dias, ele nos daria a vida. Vamos continuar acompanhando esse assunto. Antes, eu peço a você que se inscreva e que deixe aí o seu like, deixe o seu joinha aí, para nos auxiliar aqui no trabalho, na pregação do Evangelho. Capítulo 26 de Mateus, no versículo de número 47, eu peço a você que acompanhe comigo aqui. Diz-nos a Bíblia: enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espada e cacetetes, enviado pelos principais sacerdotes e pelos anciões do povo. O seu traidor deram-lhes um sinal, dizendo: o que eu beijar, esse prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhes disse: eu te saúdo, Rabi. E o beijou. Jesus, porém, lhes disse: amigo, para que viestes? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhes uma orelha. Então Jesus lhes disse: embainhai a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada morrerá. Ou pensas tu que eu não pediria agora a meu Pai, e ele me mandaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram as Escrituras, que dizem que assim devem acontecer. Então disse Jesus à multidão: saíste com espada e cacetetes para prender-me como a um salteador. Todos os dias eu me assentava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Então, meus amados, nós temos aqui Jesus já preso. O traidor, que é Judas Iscariotes, havia entregue na mão das autoridades daquela época, nas mãos dos escribas, nas mãos dos sacerdotes, nas mãos dos governadores. Ele já ia sendo conduzido para a corte para ser apresentar a Pilatos, depois iria para Herodes, depois voltava para Pilatos, e aí ser determinado a crucificação dele. Aqui era a perseguição. Então, quem o traiu? Quem o entregou para ser preso e depois ser crucificado e morto? Judas, um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos que ele escolheu para estar com ele, foi um daqueles que o traiu, foi um daqueles que o entregou por 30 moedas de pratas. Então quero dizer a você que quando você se sentir traído
por falsas crenças, falsas doutrinas, falsos ensinamentos, ou por falsos irmãos dentro da própria igreja. Quantos pastores são traídos pelos seus obreiros, não? Quantos pastores são traídos pelos membros? A igreja é traída pelos membros. Quantos e quantos? Isso é muitos, não? Mas convém que nós levantamos as nossas cabeças. Convém que os líderes levantem as suas cabeças e entendam que isso é normal no reino de Deus. Isso é normal na igreja, trata-se de ser humano. Quantas mulheres são traídas pelos seus maridos, maridos traídos pelas suas mulheres, aí o que eles vão fazer? Eles vão para a violência. Eles vão querer fazer o que não deve e faz às vezes, matando, derramando sangue, tirando a vida. E isso é o que o diabo quer que aconteça. Isso é o que o diabo quer que façam todos aqueles que se passam por determinadas coisas. Mas isso não foi o que Jesus fez. Vejam aqui que quando Judas vem e o beija, trai a Jesus, e para entregar aos inimigos, entregar aos perseguidores, ele deu o sinal e o sinal foi um beijo. Então, quando isso acontece, o apóstolo Pedro passa a mão na espada, tira a espada da bainha para agir e para procurar se defender. No versículo de número 3 aqui, no versículo 53. Então Jesus lhes disse, é o 51 melhor dizendo, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhes a orelha. Então Jesus lhes disse, embainha a tua espada, coloca ela na bainha. Não precisa usar disso. Não há necessidade de fazer isso. Porque se Jesus quisesse fazer isso, quando ele estava na mesa comendo com seus apóstolos na Páscoa, a última Páscoa, ele se assenta à mesa com ele, e quando ele está comendo com eles, ele diz para os seus apóstolos, um de vós, nessa noite, vai me trair. Um de vós vai me trair. Quando Jesus percebe isso, quando ele viu aqui, no capítulo de número 26 de Mateus, ele diz aqui o versículo 17, no primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhes perguntaram, onde quer que façamos preparativo para comermos a Páscoa? Respondeu-lhes Jesus, ide à cidade, ter com certo homem e dizei-lhes, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegando a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto comia, disse-lhes, em verdade vos digo que um de vós me trairá. Então ele sabia que tinha alguém entre os 12 que iria trair. E já sabia que era o Judas Iscariotes. Se ele quisesse vingança, ou ele mesmo fazia vingança com violência ou de qualquer tipo, se ele quisesse vingança com violência, ele mesmo fazia. Ele fazia, ou ele falava para os seus apóstolos, esse rapaz, esse é um traidor, ele vai fazer isso e isso comigo, peguem ele. Mas ele não fez. Por quê, queridos? Violência gera violência. E ruínas a ruínas. Então, o que Jesus nos ensinou aqui nesse capítulo, através do que fez Judas Iscariotes, é que quando nós somos afrontados e confrontados pelos nossos inimigos, nós devemos
deixar que Cristo age e que Cristo faça isso e venha agir sobre as nossas vidas. Não é com força e nem com violência que nós vamos vingar os nossos adversários. Se você abrir comigo a palavra de Deus lá no livro, na carta de Paulo aos Romanos, você vai ver o Senhor dizendo aqui através do apóstolo Paulo, capítulo 12, no versículo de número 9. Romanos 12, 9 diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então nós temos aqui as pessoas usam de violência com tudo. Tudo é violência. Acontece alguma coisa entre o homem e a mulher, qual é a primeira atitude do homem agora, nesses tempos presentes que nós estamos vivendo? É matá-la, né? Se não é minha, não é de mais ninguém, então vou matá-la. Se faz alguma coisa errada ou qualquer tipo de coisa, a tendência é essa. Aí existe uma série de fatores que implicam a punição, as leis, tem tudo isso, né? Que eu não vou falar sobre isso, mas que contribui para que isso aconteça. Mas nesse sentido, Jesus não deixou nenhuma contribuição para que nós pudéssemos usar de violência para qualquer uma outra coisa. Ele deixou-nos exemplo ali, na hora da sua perseguição, e acusações incertas, acusações mentirosas, acusações falsas, acusações que não tinha nenhum ponto de verdade. Tudo que acusavam a Jesus, de todas as acusações que faziam a ele, nada daquilo ali tinha um ponto de firmeza, de verdade, de que parecia, de que era, nada disso, tudo era negativo, porque Jesus não tinha nenhum motivo de acusação contra um Deus, ou contra uma religião, ou contra uma raça, um povo, coisa desse tipo. Ele não tinha nada, não existia nenhum motivo para eles o acusar, porque não havia nenhum pecado contra ele, porque ele não blasfemava, ele não fofocava, ele não era mentiroso, ele não era traidor, ele não era enganador, não é, nunca foi e nunca será. Então, não achava eles nenhum motivo para acusar Jesus. Mas Pedro é homem de semente humana, carnal, e estava do lado de Jesus, e sentia feliz ao lado de Jesus, procurando defendê-lo. Mas quem nos defende é o Senhor. Pedro não sabia disso, que é Deus que nos defende, que é Jesus quem nos guarda, é a nossa defesa, é o nosso advogado. E ele não sabia disso, querendo ajudar, fez isso, fez com um ato negativo, que é da violência. Jesus não aceitou, não concordou. E esse Pedro que depois veio a negar a Jesus. Então, quando nós observamos isso, nós vemos que muitas vezes nós somos injustamente acusados, nós somos injustamente injuriados pelas pessoas. Então, precisamos ser moderados, precisamos ter de Deus equilíbrio, precisamos ter de Deus virtude, graça, obediência, amor. Precisamos compreender, em primeiro lugar, o Evangelho. Quando nós compreendemos o Evangelho, compreendemos o que Cristo diz, nós mudamos tudo e a nossa vida passa a ser outra. Então eu vejo aí pelas redes sociais, nos vídeos, pastores brigando uns com outros, debatendo, um xinga de lá, outro xinga de cá, porque é o comércio que está ferindo de vocês, ou é porque vocês não têm moderação e não têm vida no Espírito para viver contendendo assim, com essa vergonha para o Evangelho? É bom que vocês tomem cuidado com isso. Vocês são espelhos, vocês são representantes de Cristo, representante de quem? Não por acaso não lê a Bíblia que diz: ao servo do Senhor não convém contender? Não viram isso ainda? E vocês dando esse vexames nas redes sociais, porque o pastor fulano falou isso, o outro falou isso. Para com isso.
Acordem para a realidade. A Bíblia não é feita de violência, é feita de justiça e amor, graça e misericórdia e perdão de Deus para as nossas vidas, para nos ensinar o caminho da vida. Esse Cristo que padeceu por mim e por você deixou-nos esse exemplo e nós precisamos prosseguir nele. Então aqui diz o apóstolo Paulo: o amor seja não fingido. Cristo tinha um amor fingido, nem com os inimigos que estavam perseguindo ele tinha amor fingido. Ele pegou a orelha do Malco, o servo lá do sumo sacerdote, e colocou no lugar. E ele deixou ali claro: se eu quisesse me defender, 12 legiões de anjos meu pai mandava agora. Sabe o que representa isso? Na luta de Acabe e Elias e Isaías, lá no capítulo 32 de Crônicas, disse que Elias ou Isaías orou juntamente com o rei Acabe e pediu a Deus socorro, porque Senaqueribe queria destruí-los. E diz que Deus mandou um anjo naquele dia. Deus enviou um anjo, só um anjo, que lutou contra os inimigos de Israel, e só numa noite foram 180 mil destruídos pelo anjo. Você já imaginou 12 legiões de anjos? No capítulo 5 de Marcos diz que Jesus estava expulsando o endemoniado gadareno, e a fúria do demônio era muito grande. Jesus perguntou para ele: qual é o teu nome? Ele disse: legião é o meu nome, porque somos muito. O que é uma legião? Quantos demônios tem? Naquele endemoniado lá, diz a Bíblia que quando Jesus repreende os demônios, o demônio disse: eu rogo a ti que não me mande para fora dessa província. E Jesus disse para ele: sai daquele homem. E Jesus então permitiu. Tinha uma manada de porcos pastando por ali. Eles pedem para Jesus para entrar nos porcos e Jesus permite. E quando os porcos descem por um despenhadeiro e caem no mar, se afogaram todos, porque demônios não habitam em animais, não há um espírito compatível para isso. O único espírito e o único corpo que o demônio pode habitar é do ser humano. Então não ia aguentar mesmo, né? Então os porcos caem no mar, e ali diz que aqueles porcos eram de quase 2.000 porcos, né? Então tinha quase 2.000 demônios ali. Então a legião de demônios está beirando isso aí, quase 2.000 demônios ou 2.000 demônios. Ele pediu 12 legiões de anjos. Se um só anjo fez esse estrago lá contra os homens de Senaqueribe em favor de Israel, imagina 12 legiões, quantos anjos vai dar? Então, não é por violência que Jesus age, é por amor. E aqui Paulo está dizendo aqui, que o amor não pode ser fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Aborreça a violência, aborreça a ignomínia, a ignorância, aborreça as trevas, a cegueira. Trevas é ignorância, é falta de conhecimento. Aborreça a inveja, aborreça a ganância, e assim a violência vai saindo. Aborreça a possessão. Tem homens que acham que a possessão dele, ele faz o que ele quer, é um instrumento, é um objeto. Não é isso. A mesma coisa é a mulher. Quantos ministérios estragados por causa de mulheres possessivas, ciumentas e terríveis que há hoje no mundo? Da mesma forma, homens. E não é essa a forma de agir. E quando as pessoas são possessas dessa forma, possessivas dessa forma, vem a violência. Por isso, tantas mortes, tantas ruínas por conta disso. Por quê? Não há essa palavra no coração deles.
Não há essa palavra circulando no meio deles, nem de um lado nem do outro. O amor não pode ser fingido. Se existe amor, tem que ser real, né? O versículo 10. Mas vós, ou melhor, amai-vos cordialmente uns aos outros, como com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, amor fraternal. O que é o amor fraternal? Não dá para dar detalhe nesse vídeo, mas nós daremos futuramente. O que é o amor? Que proferem em honra uns aos outros. É muito difícil, queridos, quando a gente fala que nós amamos. Eu tenho a impressão de que a igreja ainda não sabe o que é o amor. Nós sabemos falar o que é do amor. Nós sabemos falar, amamos, que amamos, que amamos, amamos. É por isso que nós vemos tantas violências. Mas maridos que pensam que amor é só deitar com a mulher e praticar sexo. A mesma coisa é mulher. Sexo não é amor. Sexo é sexo. Amor é amor. Vai muito além disso. Amor não é uma dádiva que você entrega à pessoa. Pode fazer parte, dependendo do coração. Por que você doou isso para a pessoa? Qual é o interesse? Com que intenção você doou isso para a pessoa? É assim que nós vemos o que é o amor. O amor não pode ser interesseiro. Ele não tem parcialidade. Ele tem que ser imparcial, puro, justo e perfeito. Amor não mata. Por amor se morre. O exemplo está na cruz. Cristo Jesus. Então, os homens dizem para as suas mulheres: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E as mulheres dizem para eles: eu te amo, eu te amo. Mas ama mesmo? Aí aqui está. Matando desse jeito? Você ama a mim mesmo, Pedro? Amo. Mas na hora corta a orelha do servo do sumo sacerdote. E Jesus ensinou para ele a lição. Amor não é isso. Eu não preciso de violência nessa hora. A hora era difícil. A hora era difícil. Era uma hora de violência. Ou melhor, uma hora de tristeza, de dor e sofrimento. Você viu o teu mestre numa situação daquela. Você viu o teu pai na situação daquela, a tua mãe na situação daquela, o teu filho, a tua mulher, o teu irmão, numa situação difícil. Você vai querer defender. E Jesus ensinou. Com violência, não. Aí ele diz aqui, o 11. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sedes fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Isso aqui faz parte do amor. Isso aqui faz parte de um novo nascimento na vida de um cristão. Moderação, trato, paciência, longanimidade, respeito uns para com os outros. Era o que Jesus demonstrava e demonstrou para todos os seus apóstolos e para todos os seus seguidores. Ele disse ali: eu estive com vocês ensinando. Vocês não vieram contra mim quando eu estava ensinando. Depois da cabeça virada, feita, podemos dizer assim, pelos sacerdotes e pelos religiosos, e pelos governadores daquela época, os políticos daquela época, para crucificá-lo, então todos eles viraram a cabeça e disseram: nós queremos que o sangue dele seja derramado sobre nós. Morra Jesus, crucifica Jesus,
e liberta o impostor, liberta o assassino, liberta o ladrão, liberta o tirano que era Barrabás. Assim eles fizeram. E assim, Jesus dava-nos a entender, no versículo 12: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, perseverai na fé. Se você ama a Deus, busque mais e mais. O amor de Cristo é inesgotável. Esse amor vai além de tudo. Nós vamos para a eternidade sendo salvos, viveremos a eternidade com Ele e nunca conseguimos compreender por que tanto amor. E nunca chegaremos ao ponto de dizer, chegou o ponto final do amor aqui. Nunca. Não tem dimensão. É uma coisa incomparável o amor de Cristo pelo ser humano. Perseverar na oração. A igreja continua orando. Para quê? Buscando o que nas orações? Continua jejuando. Buscando o que no jejum? Lembra no início aqui, quando Jesus volta e acha os seus apóstolos dormindo. Vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito sempre está pronto, mas a carne é fraca. Perseverai na oração. Tem orado? Em que sentido? E para quê? Nós vamos à igreja, vimos a igreja orar, graças a Deus, estão orando, mas buscando o quê? O Espírito? A presença de Deus? A conversão? A transformação? Ou os seus próprios interesses? Cuidado com a oração. Oração tem pontos que nós precisamos entender, porque dependendo de como nós oramos, não há resposta. Então ele diz aqui o versículo de número 3, o 13º: partilhai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Hospitalidade trazer o irmão para sua casa, isso também faz parte. Mas você não sabe às vezes quem é que você está levando, né? É irmão mesmo? Sim. Se é irmão mesmo, pode fazer isso porque já foram hospedados anjos pensando que eram irmãos, né? Então, ser hospitaleiros é muito importante, é muito bom. 14. Abençoai os que os perseguem. Agora é que eu quero ver. Abençoar os que nos perseguem. E agora? Eu vejo pastores e crentes e bispos, quando as pessoas perseguem eles começam a dizer, vai morrer. Mas vai morrer mesmo. E quer tirar vingança, isso e aquilo, eu vejo tanta coisa. Irmãos, é preciso estar no Espírito. É preciso estar no Espírito para suportar isso aqui. Senão não vai suportar. Porque é muito pesado, é muito difícil. O homem comum não aguenta. Ele reage. Nem Pedro aguentou. E não era nem com ele, era com Jesus. Mas isso aqui é o que Deus pede, exige das nossas vidas. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Difícil, né, queridos? Abençoar um traidor, um mentiroso, um caluniador, um falso. Tem muitos. Cuidado para não sermos iguais. Somos homens e sujeitos a todas as paixões. Um vacilo que a gente der, olha o inimigo fazendo. Lembra de Pedro? Um vacilo que ele deu. Satanás usou a boca dele e disse para Jesus:
não vai morrer, não faça isso. Foi obrigado que Jesus repreendesse Satanás na boca de Pedro. Então precisa ser vigilante. E, em primeiro lugar, se converter a Cristo. Isso aqui é coisa de convertido. Para exercitar isso aqui é convertido, é coisa de convertido. Quem não é convertido não vai passar por isso, não vai suportar isso aqui. Então nós precisamos ser verdadeiramente nascidos de novo, nos converter a Cristo. Aí ele diz aqui: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Problema dele, ele aprontou isso, vai chorar sozinho. Você é daquele irmão que fica torcendo para o outro errar para poder sair da igreja. É difícil, queridos. É difícil, cuidado, eu tenho experiência própria sobre muitas coisas, falarei futuramente. Mas isso não muda nada. Para você que está querendo isso, não muda nada, vai ser pior lá na frente. Semente plantada é semente colhida, meu querido. Semente plantada é semente colhida. A lei da semeadura é essa: plantou, colheu. Então, ele está dizendo aqui: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambiciosos, não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não coloque seu pé onde não alcança, você vai tropeçar e cair. Coloque seu pé à distância que ele dá para ir. Não coloque suas mãos acima de onde ela vai. Coloque suas mãos aonde dá para você apalpar. Chega aonde você tem o destino de chegar. Não queira ir aonde você não é chamado para ir, que você vai se complicar. É o que ele está querendo dizer aqui. Sede unânime entre vós, não ambicioneis as coisas altivas. Na parte B. Não sejais sábios em vós mesmos. Não sejais sábios em vós mesmos. Eu fiz tantas faculdades, alguém pode dizer. Eu estudei tanto. Muito bom, tem que estudar sim. No reino de Deus eu estudei isso, eu estudei aquilo, eu fiz curso de profeta, eu fiz aula de profeta, eu fiz teologia, eu fiz tudo isso. Para quê? É bom fazer, claro, sempre bom. Mas para quê? Qual é o objetivo disso? Qual é a intenção disso? Para que foi feito isso? Quem deve analisar tudo isso é você que está fazendo. Eu que estou pregando. Então, tudo tem um porquê. Jamais não sejais sábios em vós mesmos. Sabedoria em vós mesmos, sabedoria humana, aquele que estuda muito, seja um expert aí na sabedoria, no conhecimento, sabe muito, né? Mas de Deus sabe o que? Aí é que está. Da palavra de Deus sabe o que? Lê a Bíblia toda, mas sabe o que? Compreende o que? Tem aqueles que nunca leu, tem aqueles que já leu milhares de vezes, mas não compreendem nada. O que eu preciso e você precisa no reino de Deus é a revelação da palavra em Cristo Jesus, para nós entendermos o que Cristo quer de nós. Então o versículo de número 17 ele diz: a ninguém torneis mal por mal. Percebe? Ele teve que repreender a Pedro, porque não era com violência que ia responder aquilo ali. Os apóstolos estavam com ele o tempo todo. Ele já estava careca de saber que Jesus ia ser crucificado. Jesus falava sempre. E na hora que eles veem aquilo, Pedro ainda faz aquilo. É para condenar Pedro por causa disso? Nada disso. Se não lança a mão da espada, era um exemplo. Mas lançou a mão da espada para atingi-lo, tornou-se um mau exemplo. Não era para fazer isso, não era para violência.
Não era isso que Jesus queria. Por isso Jesus nem condenou a Pedro por causa disso, só corrigiu. Não precisa isso. E aqui ele está dizendo: a ninguém tornei mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Sede, ou melhor, se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. É possível ter paz com todos os homens? É meio difícil, né? Mas precisa ter. Para eu agir dentro dos meus direitos perante todos os homens, eu não preciso usar de violência. Eu não preciso ser arrogante. Eu não preciso aproveitar de certas coisas para fazer isso. Eu só preciso dos meus direitos. Isso é lei, eu tenho que usá-la. Por quê? Porque vai servir de exemplo para aquele que está me afrontando e vai servir de resposta para a minha própria vida. Para isso é que existem leis, para isso que existe a fé em Cristo Jesus e para isso que existe amor e é para isso que existe a lei dos homens onde nós vivemos, na terra. Então ele diz aqui: se depender de vós, tende paz com todos os homens. Tem como acertar isso sem precisar de nada disso? Tem sim. Diálogo, conversa, entendimento. Mas o lado de lá não resolve, ele não aceita. Não, se ele não aceita, você precisa agir não com a violência, mas com a prudência da lei, em Cristo Jesus. Então ele diz aqui, não vos vingueis a vós mesmo. Estão vendo? Não é eu mesmo vingar a mim mesmo contra o meu inimigo. Não é eu mesmo que vou fazer isso. Se então vou mandar fazer, piorou. Porque daí não é só você, é você aquele que o fez. Aí complica a sua situação. Então ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quer ser vencedor? Deixa para Cristo Jesus. E você sabe como é que Cristo fez com aqueles homens que estavam naquela hora perseguindo? O que Jesus fez com aqueles irmãos, aqueles crentes, aquelas pessoas? Podemos dizer crentes, se é que existia naquela época. Deveria existir, sim. Mas aqueles que o seguiam, que Jesus lançou em rosto: eu estive com vocês, eu ensinei vocês, eu preguei, e vocês hoje estão aqui me perseguindo, querendo me matar. E quando Pedro toma aquela atitude, você sabe mais tarde qual foi a vingança de Cristo contra eles? Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, e nós veremos isso lá na frente. O que foi feito? Como é que Jesus vingou a eles? Aqui ele está dizendo aqui: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar em violência e coisa do tipo. Você está dando lugar ao ódio, à ira, tanto de um lado como do outro. Ele disse: pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Cristo é o teu socorro, Ele age em teu favor, então deixa Ele trabalhar, deixa Ele agir. E aí ele disse o versículo de número 20: portanto, se o teu inimigo tiver fome, imagina, dar comida para o inimigo é o que manda a Bíblia. Precisa ser convertido? Precisa, senão não chega. E tem que chegar. Se não chegar, fica difícil ser amado por Deus. É isso que Deus quer de mim e de você. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhes de comer. Se tiver sede, dá-lhes de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Que maravilha! Mas eu fiz isso com essa pessoa, e olha o que ele está fazendo para mim. Eu pensei que ele viesse aqui com revólver, com cacetete, porque hoje em dia tudo é revólver, né? Coisa triste, que covardia, não? Quanta covardia, não? Covardia mesmo. Irmãos, quando você coloca uma arma na cintura, quando você vai para um lugar comprar uma arma para usar, você está demonstrando um ato de covardia, de ser covarde.
Isso é covardia. Deus nunca aprovou e nunca vai aprovar, de forma alguma. Nunca. Um povo bem-sucedido, um povo vencedor, é um povo desarmado, que não usa dessas coisas. Arma não é para a gente, arma é para as forças armadas, por isso já diz o nome. Por isso que já diz o nome. Olha o que Jesus fez com Pedro: guarda a espada, Pedro. Põe a tua espada na bainha, Pedro. É para usar necessariamente, não nisto aqui. É triste, muito triste ver como está a situação da nossa nação, com esses armamentos. Triste. Muita tristeza dá para aquele que serve a Deus, para aquele que conhece isso aqui, o Evangelho. É muito triste. Ele disse: se o inimigo tiver fome, dá de comer, tiver sede, dá de beber. O inimigo pensa, você chega lá, olha, mas eu fiz isso e isso para ele veio fazer isso para mim. Assim é o amor. Assim é Cristo. Assim é o nosso Pai. Assim é o nosso Deus. E se você quiser pertencer a Ele, é assim que você deve ser. Se não, queridos, não tem jeito. O exemplo, Deus mostrou na cruz, Cristo mostrou na cruz para todos nós. Aí Ele diz aqui, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Amém, meus amados? Vença o mal, não com mal. Vença os que falam mal de você, não falando mal deles, mas vai abraçando, perdoando, amando em Cristo Jesus. Essa é a ordem do nosso Deus. E esse é o nosso vídeo de hoje. Eu vou pedir a você para orar comigo neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, ensina-nos o amor, aquele que Cristo mostrou na cruz, aquele que Cristo nos ensinou. Os seus inimigos vinham a fim de lhe entregar as autoridades para ser crucificado. E o Senhor, naquele momento, demonstrou amor para aqueles que estavam agindo contra o Senhor. A forma de repreender a Pedro foi a demonstração de amor, porque o Senhor sabia que aquele que estava, ó meu Deus e meu Pai, fazendo aquilo, que estava aprendendo, que estava levando ele a ser crucificado, era influenciado pelo mal, era influenciado pelo inimigo, estava com as suas mentes voltadas para o engano. E quantos têm fazendo isso? E quantos fazem isso contra nós mesmos que pregamos o Evangelho? E às vezes dá vontade de agirmos, tamanha é as injustiças, mas o Senhor nos ensinou que não é por força nem por violência. O Senhor nos ensinou que é lançando sobre eles, sobre ti, as nossas ansiedades, porque o Senhor cuida de nós, nos ensina a ser pacíficos, a ser hospitaleiros, a ser amados e amarmos, a ser cuidadosos, vigilantes, pacientes, para que nas horas da tribulação nós sabemos agir. Paulo diz que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para que possamos saber agir, resistir o dia mau, porque dias maus vêm. Veio para o teu filho, veio para os teus apóstolos, veio para os irmãos daquele tempo, vem para nós nos dias de hoje, virá para o futuro. Dias maus, dias maus. Mas o Senhor é nosso bem maior, o nosso amado, o nosso querido, a nossa segurança, a nossa guarda protetora. O Senhor é a justiça nossa. O Senhor está conosco todos os dias. Não é uma arma de fogo que nos protege, Senhor. Não é uma faca que nos protege. Não é uma espada que nos protege. Não é. Senhor, eu peço a Ti que abra os olhos da nossa igreja para enxergar tudo isso, para ver tudo isso,
Quando os homens vão partir para esse princípio, ó meu Deus e meu Pai, nós devemos entender que não existe ali nenhuma intenção de proteção e de amor. Muito mais o ódio, a vingança, a soberba, a ganância, do que a defesa, do que a proteção. Isso não é proteção, isso não é defesa, isso é destruição, isso é violência. O que o Pedro fez foi um ato de violência. O Senhor não concordou com Pedro, com o que ele fez, Jesus. Mas o Pedro não fez por mal, o Pedro fez para te defender. E o Senhor nos ensinou, e Pedro aprendeu, e nós aprendemos hoje com o Teu Espírito Santo através da vida de Pedro. Senhor, nos ajuda. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Abençoa o Teu povo em todo o mundo. Abençoa a Tua igreja, que a Tua igreja aprenda a Te servir e entender que essas coisas no meio dela, não. Nós não podemos apoiar isso. Não. Tua palavra diz, uns confiam em carro e outros em cavalo. Mas nós confiamos no nome do Senhor dos Exércitos. Te louvamos, Jesus. Tu és o nosso protetor. Tu és o nosso ajudador. Tu és o nosso guardador. Tu és o nosso, ó meu Deus e meu Pai, a nossa segurança. Tu és o nosso amado. E nós te amamos. Abençoa os nossos irmãos em todo o mundo. Abençoa a tua igreja em toda a terra. Abençoa o teu povo. Socorre os que não conhecem a tua palavra. Socorre os que estão em cima do muro. Dá vitória àqueles que estão na tua igreja. E abençoa, Pai, a cada um. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.